Aleluia. Espírito Santo de Deus, Ele é uma pessoa extremamente sensível, extremamente meiga e extremamente educada. E nós temos que criar um ambiente onde ele se sinta confortável, onde ele se sinta bem, para que ele possa operar, para que ele possa se mover. Jesus, quando ele estava em Nazaré, ele não encontrou um ambiente favorável para que o Espírito Santo se movesse. Havia uma dose de incredulidade, havia uma dose de desrespeito. E Jesus, ele ficou perplexo com a dureza do coração das pessoas, por não compreender que ele, Jesus, era o Filho, que Israel havia aguardado, havia esperado, e de repente ele chegou. E quando Jesus chegou, era o próprio Pai, amando de forma profunda, amando de forma desesperada, um povo que o desejava, não com o coração, mas dentro de uma perspectiva religiosa. Mas mesmo assim, Deus amou aquele povo. E Jesus estava ali em Nazaré, simplesmente para demonstrar que ele, o Pai, era uma pessoa. Mas não havia um ambiente de receptividade. Não havia um ambiente de reverência, não havia um ambiente de temor. Eles não desejavam Jesus. E Israel era o estado mais religioso da época. Ninguém tinha um conhecimento intelectual a respeito de Deus como tinha o povo de Israel. Eles tinham conhecimento na mente, eles tinham conhecimento nas suas emoções, mas eles não tinham a revelação no espírito de um Deus bom, de um Pai amoroso, de um Pai misericordioso. E quando Deus atendeu o apelo de um povo que aguardava o Messias, e num determinado momento o Messias chegou, mas o povo não estava preparado para receber um rei. O povo não estava preparado para caminhar com um rei. O povo não estava preparado para caminhar com Deus. E eles não perceberam Jesus. Assim também como nos dias de hoje, existem muitas denominações, existem muitas religiões, existem vários segmentos de pessoas. E muitas delas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. E muitas delas não sabem como se relacionar com o Espírito Santo. Embora Deus as ame profundamente, embora Deus as deseje profundamente, mas a reciprocidade não é verdadeira. Muitas vezes o nosso coração não está ardendo em amor, não está ardendo em paixão por Deus. Eu me permito usar a paixão, a palavra paixão, porque Deus é apaixonado por você. Talvez nós não temos conhecimento, não conseguimos perceber o quanto nós somos amados, o quanto você é amado, o quanto você é desejado, o quanto você é querido por Deus. Há uma vasta e grossa camada de insensibilidade que muitas vezes nos cerca. E esta vasta camada de insensibilidade
muitas vezes, é cultivada por nós mesmos. Nós nos brindamos de coisas santas, nós nos brindamos de coisas eternas, nós nos brindamos da presença de Deus. Porque a presença de Deus em nós vai provocar uma reação, a presença de Deus em você vai provocar uma revolução. Você vai ter que abrir algo que é muito pequeno, você vai ter que abrir a mão de algo que você valoriza, mas que diante de Deus não tem valor nenhum. E muitas vezes nós guardamos coisas pequenas, coisas melhores, em detrimento a um relacionamento com um Pai Santo, com um Pai bom, com um Pai amoroso, com um Pai desesperado por você. E nós não compreendemos, e nós não entendemos, e quando você veio para Jesus, e para que Jesus pudesse vir até você, custou muito para o Pai, custou muito para Deus. Esses dias o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e às vezes eu percebo o Espírito Santo como de fato ele é uma pessoa extremamente sensível, extremamente doce, meiga, e eu percebi algumas lágrimas. Eu perguntei, Espírito Santo, por que você chora? Por que essas lágrimas? Ele disse, porque eles não me querem, porque eles não me percebem. Custou muito para Deus, custou muito para que você recebesse Deus como seu Pai. Custou muito para que o Espírito Santo pudesse vir em mim, pudesse vir em você. Muitas vezes a igreja de Jesus, por favor, pastor, não estou falando da tua igreja, quando eu falo igreja de Jesus, eu falo igreja na face da terra. Eu sei que essa igreja aqui é muito bem pastoreada, é amada, um pastor que ama e chora por vocês. Eu tenho temor e tremor no meu coração de estar diante de vocês, porque não me custou nada formar esta igreja, mas custou para Ele. Mas antes de custar para Ele, custou primeiramente para o Pai, porque Ele teve que abrir mão daquele que Ele era mais caro, daquele que Ele era mais rico. Ele teve que semear Jesus em um ambiente, porque Jesus, Ele saiu do ambiente de glória, do ambiente de santidade, saiu do ambiente de paz, do ambiente de amor, do ambiente de ternura, do ambiente de carinho, e Ele teve que vir por um ambiente hostil, duro, mesquinho, corrupto. Ele saiu do ambiente de águas gloriosas para um ambiente de águas turvas, para poder ter você. E o que eu quero nesta noite é que você compreenda que o Espírito Santo, ele veio para habitar em você, após um doloroso sacrifício de Jesus. E muitas vezes a igreja de Jesus, por onde eu tenho andado, ela não tem percebido, não tem conhecido a pessoa do Espírito Santo. E nós machucamos o Espírito Santo. Nós ofendemos a pessoa do Espírito Santo, porque nós não percebemos, porque nós não compreendemos, nós não sabemos que após a morte e ressurreição de Jesus, e quando você compreendeu a mensagem da cruz, ela te tocou, ela te convenceu que você estava num ambiente inóspito, um ambiente de dor, um ambiente de morte, um ambiente de inferno, mas a luz gloriosa do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, ele te alcançou, ele te libertou, ele quebrou as algemas, abriu a tua mente, o teu coração foi partido, porque o amor de Cristo de alguma forma te alcançou, o amor de Cristo de alguma forma ele te alcançou, te constrangeu, e toda a frieza não pôde suportar o calor glorioso do amor de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
E quando o Espírito Santo chorou, começou a passar um fio. De toda a dor do Pai. Do amor do Pai por você. Querendo, te desejando, chamando a tua atenção. O melhor lugar que Deus quer estar é dentro de você. Talvez você, como humano, como um ser humano, deseja a presença de uma companhia que lhe seja agradável, que você goste. Mas essa companhia que você entende que seja agradável, ela é humana, ela é limitada. Nós temos que nos relacionar, porque nós somos humanos, mas não podemos priorizar um relacionamento com pessoas em detrimento a um relacionamento com o Pai. As pessoas um dia, por mais amáveis, por mais meigas, educadas, um dia ela vai te ferir, um dia ela vai te machucar. Mas o Espírito Santo dentro de você, ele jamais vai te ferir, ele jamais vai te machucar. Mas nós não o desejamos. Nós não temos uma revelação de que Deus saiu de um ambiente de glória e que Jesus em você também transformou você em um ambiente propício, em um habitat propício para que o Espírito Santo pudesse vir, habitar, ficar em você. O melhor lugar que Ele quer estar é em você. Ele não quer ficar no templo de Salomão construído no Brasil. Talvez os 500 milhões que foram construídos naquele templo pudessem ser canalizados para arrancar almas do inferno. Mas Ele quer ficar em você. Quando Paulo fala, não entristeça o Espírito Santo. Todos os dias nós o entristecemos. Porque nós não o percebemos. Nós oferecemos a Ele, talvez consciente ou inconscientemente, uma dose pequena ou maior de desprezo. A igreja não conhece que ela tem um Deus dentro dela. Talvez muitas pessoas venham para a igreja para ouvir um bom sermão. Talvez as pessoas venham para a igreja para receber uma oração. Talvez as pessoas venham para a igreja para abraçar alguém. Mas poucos têm uma revelação de vir em um ambiente, criar um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa caminhar, passear, tocar, libertar. Existem muitos sermões sendo pregados nos dias de hoje. A palavra tem que ser pregada porque a palavra é que liberta, a palavra é que transforma. Mas sim, quando são palavras que saem do coração de Deus, através de pessoas que compreendeu que quando ela entra no lugar secreto, Mateus 6,6, ali no lugar secreto, ela tem condição de penetrar, se lançar no coração do Pai, no coração do Papai, e ali ela se relaciona, ali ela entra no coração, e o Espírito Santo se revela. Então ela traz algo vivo, algo verdadeiro, não algo de livro, não algo do homem, mas algo direto do coração do Pai para o teu coração. Mas há momentos que nós temos que fazer uma inversão. Nós temos que atingir o coração do Pai. Você percebeu que a igreja só quer receber? E Deus é um Pai infinito, é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Mas há um tempo que se cansa.
Nós temos que crescer. Nós temos que amadurecer. E o nosso amadurecimento só vai se dar a partir de um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Eu perdi o meu pai fazem cerca de 21 anos. Meu pai era um trabalhador, ele manejava veículos de cargas. E o Brasil é extenso, vocês sabem disso. Eu fiquei sabendo no Uruguai, que o Uruguai é 45 vezes menor que o Brasil. É tudo isso. Meu pai saía do estado de São Paulo, ia para o Nordeste. Ficava 15 dias, 20 dias fora, trabalhando. E quando meu pai retornava, ele buzinava. E a gente saía correndo de dentro de casa, o papai chegou. E o papai chegava com saudade. E todos nós também tínhamos saudade. Mas como nós éramos crianças, a primeira coisa que nós fazíamos não era pular no colo dele. Nós pulávamos na sacola que ele trazia. Nós pulávamos na mala que ele trazia. Porque ele trazia o doce. Na época o chocolate não era tão fácil de se comprar como é hoje. Mas sempre ele trazia algo para nós. Assim como a criança, quando vê o pai, quer alguma coisa que o pai traz. Se você monta uma festa de aniversário para a tua filha, para o teu filho, e os convidados chegam com um presente, as crianças nem olham na cara do convidado, eles já vão pegando o presente. Faz parte da infância. E meu pai chegava. E o papai chegou. E nós queremos o que ele tem na mão. Nós não queremos o papai. Eu me alegrava com ele, mas eu me alegrava mais com aquilo que ele tinha. E parte da igreja é assim. Ela não se alegra muito com a presença do Espírito Santo. Ela não se alegra muito com a presença do papai. O papai um dia chegou, não para ir embora, mas para ficar em você. Quando Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória, Deus disse, olha, homem nenhum viu a minha glória. Mas Deus amava Moisés, tinha uma compaixão por Moisés, tinha uma intimidade. E Deus então, Moisés ficou numa rocha, vocês sabem a história. E Deus passou com suas costas, com a sua glória, e Moisés só pôde ver a sua glória. Mas Deus passou. Mas hoje nós estamos numa condição superior a Moisés. Porque nós temos a natureza de Cristo, e quando a glória de Deus vem, ela não passa mais, ela fica. Ela fica em você. Porque agora você é templo, custou o sangue do Cordeiro, custou a dor do coração do papai para colocar Jesus naquela cruz e para que você pudesse ser templo. E agora ele não precisa passar mais, passou por Moisés, mas em você ele não passa, ele fica porque você tem a natureza de Jesus. É isso que ele queria. Mas um dia eu cresci. Aí quando meu pai chegava de viagem, eu ficava contente. Eu não ia mais na mala, não ia mais na bagagem do meu pai. Eu ia no colo do meu pai. Ele me abraçava. Deus não é diferente. Ele é uma pessoa. E ele tem saudade do teu abraço, ele tem saudade do teu toque. Ele gosta quando você cresce, quando você amadurece.
E que você não está apenas preocupado em chegar nas suas mãos, em chegar nas suas bênçãos, mas agora você quer a presença dele, você quer o toque dele, você quer o abraço dele, você quer se envolver com ele. Ele é uma pessoa. Em Salmos, em Cantares 7:10, Salomão fala: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Nós não temos essa compreensão. Deus Todo-Poderoso, ele é poderoso. Majestoso, ele é majestoso. Cheio de glória, ele é cheio de glória. Mas ele é um Pai amoroso, que deseja você, que deseja por você, e ele tem saudades de você. Ele tem necessidade de você. E nós temos que criar um ambiente onde nós possamos nos aquietar. E quando nós nos aquietamos, nós vamos perceber o Espírito Santo em nós. E a voz do Espírito Santo, ele não grita nas praças, ele não grita nas montanhas, ele não está mais lá, ele está dentro de você, manso e suave. Ele está te chamando, manso e suave. Ele quer te envolver, convencer: eu, filho, eu sou melhor do que tudo, eu sou melhor do que todos, eu sou rei em você. Eu tenho coisas do papai para falar para você. Jesus disse: muitos têm ouvidos, mas poucos são aqueles que de fato ouvem. Nós não conseguimos ouvir o Espírito Santo porque há uma camada de carne, de dureza em nós. Eu tenho meus 60 anos. Um dia eu disse: pai, eu vou fazer 60 anos. Eu fiz 60 anos. Ele disse: eu nunca vou te ver com 60 anos. Eu sempre vou te ver com o meu filho amado, meu filho querido, meu filho desejado. Porque Deus não te vê como os homens nos vê. Deus não nos vê como a sociedade nos vê. Porque Deus vê na perspectiva dele, numa perspectiva de amor, numa perspectiva de pai, pai amado, pai querido, pai desejado, pai que te ama, pai que te quer, pai que quer te levantar você, livrar você de tragédias, livrar você de derrotas, de falências, de dores, de abandono. Tudo isso ele fez plantando Jesus numa cruz, para que você pudesse agora não viver na tragédia do mundo, mas viver na glória e no poder, na liberdade, na vitória do reino de Deus. Rei Andi Cantarabá. E o Espírito Santo está em você. E Andecoxiabacá. Custou muito para Deus, para plantar, estabelecer em você o reino dele. O reino dele. E se nós tivermos a revelação de reino em nós, nós vamos temer e tremer. Estaremos sempre de joelhos espiritualmente, porque eu sou o trono, eu sou a casa escolhida. Você é trono, você é casa escolhida. Ouça, você é casa favorita de Deus. Deus é Deus de intimidade. Ele não nos trata no coletivo, ele nos trata individual. Cada um tem a sua personalidade. Ele respeita a tua individualidade, ele respeita a tua personalidade.
é daquilo que ele não concorda, com o caráter deformado. Ele enviou o Espírito Santo para fazer com que o seu caráter seja mudado, e o caráter do Cordeiro, manso e suave, o caráter de Jesus Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Espírito Santo está aí para mudar você. Alguém me entende nesta noite? Alguém entende o Espírito Santo nesta noite? Glória a Jesus. Há um rei em você. Jerusalém não percebeu este rei. Mas você é diferente. Você tem que compreender, você tem que perceber. E o Espírito Santo está em você. Você olha para as pessoas hoje nas igrejas, elas estão cansadas, elas estão fadigadas, dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Esses dias eu encontrei com uma pastora no Brasil, ela é de uma grande denominação, ela disse para mim: pastor, eu estou cansada. Eu fiquei com dó dela. Eu não tenho mais tempo para a Bíblia, eu não tenho mais tempo para a oração. E ela faz parte de um grande ministério. Mas por que as pessoas estão cansadas? Porque não se relacionam com aquele que tira o cansaço. Há alguém em você que veio trazer um reino de paz, aonde não há cansaço, aonde não há esgotamento, aonde não há dor. Há dentro de você um espírito que tem a natureza de Jesus, que é desesperado pelo Pai, que clama: Abba, Pai, Paizinho, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ele falou para um povo religioso. Parte da igreja de Jesus está cansada, porque não consegue se relacionar com o Espírito Santo. Porque Jesus, ele operava debaixo de uma unção, debaixo de uma graça do Espírito Santo. Ele foi tão humilde que ele disse ao Pai: Pai, eu vou para a terra, eu me humilharei, entrarei num corpo humano, mas eu não vou só, eu preciso do Espírito Santo. Jesus dependeu do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje se movem sem o Espírito Santo? Se Deus resolvesse tirar o Espírito Santo da terra, muitas igrejas nem iriam perceber que ele foi embora. E muitas pessoas também nem iriam perceber que o Espírito Santo foi embora, porque nunca o conheceram. E continuam com seus programas, continuam com as suas técnicas e táticas, porque o Espírito Santo não faz parte mais da sua vida. Ele foi. Mas as pessoas não vão perceber, porque nunca o conheceram. E é uma tragédia a igreja não conhecer a pessoa mais linda que possa ver. A doce, suave, meiga presença, pessoa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ele veio cumprir tudo aquilo que Jesus estabeleceu e conquistou na cruz. A minha paz, a minha compaixão. E como é que o Espírito Santo ele desenvolve essa paz em nós? Jesus disse: a minha paz é diferente, o meu amor é diferente, a minha humildade é diferente.
Tem gente que se orgulha de ser humilde. Se alguém puder colocar para mim lá ali, Isaías 28, 11 e 12. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia. Nós vamos encerrar logo a ministração para nós estarmos orando. Isaías 28, 11 e 12. Porque tartamudo significa porque em línguas estranhas. Porque em português, através de lábios gaguejantes e línguas estranhas, Deus falará a este povo. O próximo versículo. E na minha Bíblia em português diz que este é o descanso. Dá descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Isaías estava tendo uma revelação. Ele não viveu, ele não foi envolvido neste ambiente, mas ele estava falando de um povo que viria, talvez 700 anos depois, através do sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, viria no dia de Pentecostes a pessoa do Espírito Santo. Ela viria de uma forma diferente, haveria um grande barulho, um vento impetuoso, mas o Espírito Santo, ele não é um vento, ele não é um pássaro, ele não é uma energia cósmica, o Espírito Santo é uma pessoa. E no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que línguas como de fogo começaram a ser repartidas sobre 120 pessoas que estavam desesperadas, clamando pelo batismo do Espírito Santo. Jesus disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém. Lucas 24, 49. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam da parte do Pai a promessa do Pai, aquilo que eu havia dito a vocês, o poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, meu amado, minha amada, ele é uma pessoa doce e preocupada com você. E ele tem uma linguagem, a linguagem de reino. O reino de Deus está em vós. Jesus disse: olha, o reino de Deus não está lá, não está acolá. O reino de Deus, o meu sacrifício teve algo de glorioso, fazer com que o reino de Deus estivesse dentro de você. E no reino de Deus, você não habla espanhol, habla línguas estranhas. Estranha a tua mente natural, a tua mente uruguaia, estranha a minha mente brasileira, mas não é estranha a mente do Cordeiro que está em você, não é estranha a mente de Jesus Cristo, não é estranha ao reino de Deus. Se você está inserido no reino de Deus, para você se mover no ambiente do reino de Deus, você tem que praticar, falar línguas do Espírito Santo. E quando você fala esta língua, começa a se cumprir Isaías 28, 11 e 12. Através de línguas estranhas, lábios gaguejantes, eu falarei a um povo. Que povo é esse? É o povo que foi comprado, que foi remido pelo sangue do Cordeiro, justificado pelo sangue do Cordeiro, através de um ato de amor, um ato de graça, de generosidade da parte do Pai, para que você entrasse num ambiente de reino, porque no ambiente de reino é um ambiente de paz. O tormento está aqui, o tormento vem na nossa mente,
e desce nas nossas emoções. Mas quando você está no ambiente de reino, no ambiente do Pai, nada pode suportar a glória do reino de Deus, a glória da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. É uma língua de fogo, porque o reino de Deus é um reino de fogo. E quando você começa a falar a língua do reino de Deus, todo tormento do inferno, você sai do ambiente, tu sai do ambiente natural, tu sai do ambiente onde o ataque do inferno é diário e constante. Você entra no ambiente de reino, você entra na dimensão do Pai. E quando você entra na dimensão do Pai, as línguas estranhas, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz que você não fala com homem nenhum, porque você já não está na dimensão do homem. Você vai falar única e exclusivamente com Deus, porque agora você está na dimensão do Papai, você está face a face com o Papai, falando uma linguagem de fogo. E quando você fala essa linguagem de fogo, todo o tormento da alma, todo o tormento da mente vai recuando, vai retrocedendo, porque o diabo não suporta línguas de fogo. Ele não entende nada. Eu também não entendo no primeiro momento, você também, mas é uma oração de fé. Mas dentro de você tem a mente de Jesus Cristo, a qual se relaciona diretamente com o Pai. E quando a mente de Jesus Cristo, ela é exercitada nas línguas, a tua mente natural, ela vai sendo renovada, conforme diz Paulo em Romanos 12, 2. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você ora em línguas, riande contoriandarabá, o Espírito Santo se move. Ele agita todas as águas. Não há demônio que suporta. E a paz de Jesus começa a vir. O cansaço mental, o cansaço emocional começa a ir embora. A oração em línguas gera descanso, porque o Espírito Santo, ele cria todo um ambiente de reino. Toda a atmosfera do reino de Deus, ela é plantada dentro de você. Aleluia. Você entende isso? E as línguas estranhas, elas estão dentro de você. Mas nós temos que querer, almejar. Quando nós queremos algo, nós nos esforçamos por algo. Nós trabalhamos por algo. Nós batalhamos por algo. Mas muitas vezes nós não almejamos o Espírito Santo. E quando nós não almejamos o Espírito Santo, e quando nós não recebemos o Espírito Santo com as línguas, nós ficamos num ambiente onde o inferno facilmente nos atinge, nos machuca e nos fere. Pessoas feridas dentro das igrejas, porque elas não entraram, não vivem num ambiente de reino. Muitas pessoas fazem parte de grandes denominações, mas não estão inseridas no reino. Você olha no aspecto, no olhar das pessoas, a face dela vai demonstrar qual é o ambiente que ela vive. O aspecto do teu rosto demonstra em que ambiente você vive. O ambiente da religião, o ambiente natural, o ambiente de reino. Quando Jacó
lutou com Deus. A maior de todas as batalhas de Jacó foi com ele próprio. Havia uma promessa desde Abraão para se cumprir em Jacó, mas ele tinha um caráter totalmente deformado. E aquilo o incomodou, aquilo o transtornou. O Espírito Santo o provocou: olha, você precisa ser mudado. E é na presença de Deus que você vai mudar, vai ser transformado. Uma noite ele disse: olha, os filhos vão, as mulheres choram, pegam o gado, pegam todos os animais. Agora é eu e o Pai, eu e Deus. E naquela noite, ele foi transformado. E quando o anjo tocou a coxa de Jacó, que ele ficou mancando, significa, naquele ato, que simboliza que o velho Jacó morreu. E se levantou um outro Jacó, no qual havia um ambiente para que Deus pudesse cumprir na vida dele as promessas que haviam sido feitas a Abraão. Temeroso que estava em encontrar Saul, seu irmão. Mas quando eles se encontraram face a face, ele percebeu que Saul havia visto em Jacó a glória de Deus, porque Jacó mudou de ambiente, agora ele ficou num ambiente de glória, e essa glória refletiu. Esaú então percebeu que Jacó havia estado com Todo-Poderoso. Mudou o ambiente. E quando você fica com Deus, tudo é mudado. Você não é pedinte, você é herdeiro. O reino já está em você. E tudo que há no reino já está em você. Nós temos que aprender apenas a nos relacionar com o Espírito Santo. E quando você ora em línguas, no segundo, você sai do natural e entra no sobrenatural. A Bíblia fala que você fala com o Pai. Fala com o Pai. Não o natural com o sobrenatural. Agora é o espiritual com o espiritual. É o Filho com o Pai. Aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, será uma realidade na tua vida. Você vai sofrer uma mudança. E você vai provocar mudança em outras pessoas, nos teus familiares, na igreja. A igreja vai provocar mudança na comunidade. Porque o Evangelho, ele veio para transformar. E só se transforma através do poder do Espírito Santo de Deus. Nada é maior do que a glória de Deus, do que o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quantos estão aqui que são batizados em Jesus, mas ainda não falam línguas estranhas? Levanta a mão. Sem medo de errar. Que não é batizado no Espírito Santo, que não habla línguas estranhas. Aleluia. Jesus disse para os apóstolos: vocês nasceram do Espírito, mas não estão cheios do Espírito. Precisam do Espírito Santo. E há pessoas que são batizadas no Espírito Santo, mas não se relaciona com o Espírito Santo através das línguas. Querem desenvolver um evangelho racional, humanizar o evangelho. Nunca vai ser possível, porque o evangelho não se humaniza, e nem é pelo nosso, nem vai ser racionalizado. Ele é espiritual, é através da fé. E nós temos que criar este ambiente de fé no Espírito, para que o Espírito Santo possa vir e atuar na tua vida. Assim como os apóstolos fizeram. Houve fome,
Ficaram orando 120 pessoas, até que o Espírito Santo veio. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas à nossa mente natural. Porque a nossa mente natural entende as coisas do Uruguai e do Brasil. Mas a mente espiritual entende as coisas do reino. Aleluia. Nós vamos orar agora para você que não é batizado no Espírito Santo, que não fala línguas estranhas e quer falar línguas estranhas. Sai do seu lugar bem rapidinho para que nós possamos estar orando no nome de Jesus. Venha com fome, venha com sede. Eu não sei se eu consegui me comunicar bem a respeito do batismo. Aquellos hermanos que aún no han hablado lenguas, todos